Olá, graça e paz, shalom. Eu separei hoje para nós meditarmos aqui o capítulo de Romanos, capítulo 8, nos versículos 26 a 30, e diz assim: E da mesma maneira também o Espírito Santo nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas essas coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Queridos, eu creio que Deus precisa mudar a nossa mentalidade, o nosso entendimento com relação às coisas espirituais. Por quê, queridos? Porque aquilo que nós não entendemos, nós não conseguimos viver. Sabe, eu só desfruto daquilo que eu entendo. A gente pode ouvir e não entender, mas no dia que a gente entende, uau, aquilo se torna verdade nas nossas vidas, cai a ficha e a gente começa a viver aquilo, porque a gente vai dar uma resposta para aquilo que a gente entendeu, e a gente vai começar a caminhar então naquilo, vai começar a fluir em Deus, vai começar a desfrutar da graça de Deus, do propósito de Deus, e isso então vai começar a se manifestar nas nossas vidas. Porque, queridos, a gente pode estar 20, 30 anos na igreja, ouvindo os melhores pregadores do mundo, mas nunca dá uma resposta para aquilo. Você consegue entender isso? Nós queremos um avivamento, mas o avivamento se dá não na semente que eu recebo, mas na resposta que eu dou. A parábola do semeador vai dizer que aquilo que eu não entendo, ouvindo a palavra e não entendendo, vem o maligno e rouba a semente. Então, nós precisamos entender para que o inimigo não roube a semente da palavra em nós. E precisamos saber, queridos, que todas as vezes que Deus deseja falar com alguém, Ele vai chamar à parte esse alguém e Ele vai mostrar para esse alguém como Ele age. Por exemplo, quando nós lemos o capítulo de Jeremias, naquela parábola, se não me engano, no capítulo 18, vai dizer que o Espírito Santo chega para Jeremias e diz: desce, Jeremias, até a casa do oleiro e veja o que vai acontecer lá, e então eu vou falar contigo. E ele vê Jeremias descendo na casa do oleiro, e o oleiro moldando aquele barro, e o barro se quebra, então o oleiro começa a fazer tudo de novo. O que ele está dizendo? Olha, vocês são como vaso nas minhas mãos, como barro nas minhas mãos. Vocês precisam estar nas minhas mãos, porque se vocês quebrarem, eu sou o oleiro e eu não vou desperdiçar aquilo que se quebrou, mas eu vou refazer, eu vou fazer um vaso novo. Ele chega certa vez também para o profeta Ezequiel e leva para um vale de ossos secos, sequíssimos, e diz: olha, você consegue crer que esses ossos poderão viver? E ele diz: tu sabes, Senhor. Ele diz: então profetiza para esses ossos. E ele profetiza e vai se juntando cada osso no seu osso. E então ele vai dizer: agora profetiza, vento dos quatro cantos, sopra sobre esse vale de ossos secos. E ele profetizou como o Senhor havia dado ordem, e ele viu então gerar vida e crescer juntas e medulas e pele, e se levantou então um poderoso exército. E ele vai dizer: olha, esse campo, esse vale de ossos secos é como a casa de Israel, assim está o meu povo de Israel, mas eu posso trazer vida. Então, queridos, Ele deseja mais do que tudo comigo e com você, é que nós estejamos em um nível de intimidade com Ele, em um nível de relacionamento com Ele, onde Ele pode se revelar a nós, onde Ele pode revelar a sua vontade a nós. E então, quando nós conhecemos a sua vontade, quando nós entendemos a sua vontade, nós desejarmos aquilo que é a vontade dele para nós, nós vamos dar uma resposta a isso. E então, aquele que gera em nós tanto desejar
pensar ou o querer, quanto o efetuar, ele vai começar a agir nas nossas vidas a fim de que aquilo se cumpra. Esse texto de Romanos 8 que eu e você acabamos de ler, ele começa dizendo, queridos, que o Espírito Santo, ele nos assiste nas nossas fraquezas. Esse assiste no sentido de ajudar, ele nos ajuda nas nossas fraquezas. E nós precisamos entender, queridos, que o Espírito Santo, ele não vem porque a gente merece, porque a gente não merece. Ele vem porque a gente precisa dele, mas ele só vem quando a gente deseja. Ele não vem porque nós somos bons, ele vem exatamente porque nós somos maus. Ele não vem porque nós somos fortes. Veja, ele nos assiste nas nossas fraquezas. E quando nós estamos fracos, então nós somos fortes, porque aí ele vai poder manifestar o seu poder. Porque enquanto nós nos sentimos fortes o suficientes, nós não nos entregamos, nós não nos rendemos, nós não dependemos dele para que ele possa operar em nós. Então, querido, ele nos assiste nas nossas fraquezas. Sabe como? Nos ensinando a pedir como convém. Porque nós não sabemos nem mesmo pedir como convém. Nós pedimos para os nossos próprios deleites, para a nossa própria vontade. E a nossa vontade sempre é momentânea, sempre é temporal, mas a vontade de Deus, ela é eterna. A vontade de Deus, ela vai cumprir o propósito eterno dele. Então, sabe qual é o nosso maior problema, querido? É que a gente tem medo de deixar Deus fazer a sua vontade e a gente não gostar. Essa é a realidade. Mas ele nos criou e ele nos criou com, dentro do nosso coração, desejos e vontades. E o mundo foi estragando isso. O mundo foi transformando, foi deformando aquilo que Deus criou e o propósito que Deus criou. E quando nós começamos a ter a nossa mentalidade transformada pela palavra de Deus, e nós começamos a conhecer a vontade de Deus, então nós conhecemos o Evangelho de Deus que nos transforma de dentro para fora. E aí então a gente começa a querer aquilo que Ele quer. E a palavra de Deus diz que quando nós pedimos segundo a sua vontade, Ele faz. Por que segundo a sua vontade? Porque Ele sabe o que é melhor para nós dentro do seu propósito eterno, dentro do seu plano eterno. Então, querido, quando eu me converti, as pessoas me ensinavam a fazer uma lista daquilo que eu queria, colocar dentro do envelope, colocar dinheiro ali dentro. Mas quando eu comecei a me relacionar com Deus, eu comecei a andar na presença de Deus e conhecer a vontade de Deus, então eu comecei a pedir segundo a vontade dele. Como era segundo a vontade dele, então ele passou a fazer aquilo que eu estava pedindo. E a palavra diz que aquele que pede recebe, o que bate se abre e o que busca encontra. Então, querido, ele é o Deus Todo-Poderoso e ele faz infinitamente mais além do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera nas nossas vidas. Então não há limites para aquilo que ele pode fazer, só que eu preciso conhecer a sua vontade, o propósito dele para mim. Sabe, nós nos movimentamos por aquilo que nos movimenta. Se nós somos movimentados pelo dinheiro, quando acaba o dinheiro a gente não se move mais também. Agora, se nós nos movimentamos por Deus, a nossa origem é Deus. E a Bíblia diz que Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo e nos predestinou. Ou seja, nós viemos com um destino predeterminado. Quando nós entendemos isso, aquilo que Nicodemos não entendeu, quando Jesus disse, importa-vos nascer de novo, ele disse, mas como que eu vou voltar para o ventre da minha mãe? E Jesus estava falando a respeito de nascer espiritualmente, ou seja, de voltar não para o ventre da mãe, mas para voltar à origem, aquilo que nós éramos desde antes da fundação do mundo, no coração de Deus. É isso que Deus deseja. Deus, Ele é o Todo-Poderoso, excelso, supremo, magnífico, soberano. E a única coisa que Ele espera de nós, querido, é relacionamento com Ele. E Ele chama isso de adoração.
E ele diz que o Pai, porque ele sempre quis ser Pai, ele procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não é porque ele precisa de adoração, senão ele vai ser menos Deus, ou ele vai se sentir menos Deus. Não, ele não tem nenhum problema com a sua autoestima. Mas é que nós vamos nos tornando cada vez mais parecidos com aquele que adoramos. Então, nós vamos nos tornando aquilo que fomos predestinados para ser. A imagem do Filho de Deus, porque o Filho de Deus se esvaziou e se tornou Filho do homem, para através do seu sacrifício, de nós crermos nele, nós sermos transformados na imagem do Filho de Deus. E esse texto, eu vou encerrar aqui, ele é muito interessante, porque nós lemos aqui no começo que ele nos predestinou. Ou seja, nós nascemos com um destino predestinado. E aqueles a quem ele predestinou, esses ele também chamou. E aqueles a quem ele chamou, ele justificou. Em algumas traduções vai dizer, ele aceitou. Ou seja, nós somos aceitados nele, nós somos aceitos nele, através do sangue de Jesus, que deixou de ser o unigênito de Deus, e através do seu sacrifício se torna o primogênito, ou seja, o primeiro seguido de muitos. Então Deus nos aceita como filhos em Cristo Jesus. Então aqueles que ele predestinou, ele chamou, e aqueles a que ele chamou, ele justificou, para agora repartir a cada um de nós a sua glória. Porque Paulo vai dizer que Cristo em nós é a esperança da glória. Resumindo, queridos, nós só conseguiremos ser completamente plenos, felizes e vivermos no cumprimento do propósito, não do nosso propósito, mas do propósito de Deus, que finalmente nós entendemos e paramos de olhar só para aquilo que é temporal, para aquilo que é passageiro, e conseguimos entender o propósito eterno de Deus. Se nós andarmos na intimidade com o Espírito Santo de Deus. Sim, ele nos chamou para caminharmos com ele. Ele nos chamou para termos um relacionamento com ele. Ele nos chamou para termos intimidade com ele, porque ele deseja que toda a terra seja cheia do conhecimento da glória do Senhor, assim como as águas cobrem o mar. Porque sim, toda a terra já está cheia da sua glória. Quem disse que se encheria do conhecimento da glória do Senhor foi Abacuque. Mas Isaías 6 diz que toda a terra já está cheia da glória do Senhor. Então o mundo vai conhecer a glória do Senhor quando Cristo for manifesto em nós. Porque Cristo em nós é a esperança da glória. Veja que o que Deus tem para nós e a partir de nós, para o mundo, para as pessoas como um todo, é o cumprimento do seu propósito. E o cumprimento do seu propósito é aquilo que verdadeiramente é eterno, que nunca vai acabar, que nunca vai passar. E aquele que faz a vontade de Deus vai permanecer para sempre. Eu espero ter abençoado você com essa palavra. Eu sou a pastora Ana Lúcia Petri, do Instituto Único Caminho. Se você não é inscrito aqui no canal, eu quero te convidar a se inscrever, porque nós sempre temos um conteúdo que vai edificar a sua vida. E quero te pedir, antes de você sair desse vídeo aqui, que você faça 3 Cs, que você curta esse vídeo, que você deixe o seu comentário e que você compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Você vai estar me ajudando a fazer a obra do Senhor, engajando esse vídeo, esse canal, e outras pessoas vão receber, porque o YouTube vai entender como relevante. Muito obrigado pela sua atenção e muito obrigado por me ajudar nisso. Eu vou me despedindo por aqui, desejando que essa palavra seja verdade na sua vida e que você viva segundo a vontade de Deus para você, que é boa, perfeita e agradável. Um beijo no seu coração. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.